conversando, lembrando os irmãos, para que nós possamos resgatar o que já dissemos. Numa primeira mensagem falamos sobre o que Paulo chama nas suas epístolas de huiothesia, que é a posição de filhos de Deus. E ainda na última vez que eu ministrei, falando acerca de uma realidade e um fato de que todas as pessoas, indistintamente, são filhas de Deus. Apresentamos aqui uma série de textos. Poderia mencionar, por exemplo, Mateus 23, versículo 9, quando Jesus, o próprio Cristo, falando aos fariseus e escribas, aquela casta de religiosos, de líderes da religião judaica, ele diz: olha, a ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso Pai celestial. Então veja que Jesus não tem aqui nenhum interesse teológico de falar sobre o Pai e sobre os seus filhos. É apenas uma declaração simples em que declara que Deus é o Pai de todos os homens. Está em pleno acordo com a própria genealogia de Cristo em Lucas capítulo 3. Quando Lucas, ao fazer a genealogia de Cristo, ele começa em Cristo e vai até Adão e declara por último Adão, filho de Deus. Poderíamos citar outros textos, como por exemplo, Atos capítulo 17, versículo 28, quando Paulo também falando a uma assembleia de pagãos, no Areópago, ali na Grécia, ele dizia o seguinte, que todos que ali estavam, todos os homens, toda a criação de Deus, existe em Deus, se move em Deus, vive em Deus. Ele então faz aquela grande declaração dizendo, como alguns de vossos poetas declararam, de Deus somos geração, de Deus somos prole, de Deus somos filhos, de Deus somos família. Então, diante disso, logo ao anunciar esta verdade suprema, a verdade de que todos são filhos de Deus, logo o crente, o cristão que foi doutrinado para olhar a verdade do novo nascimento de uma maneira um tanto equivocada, muitos deles se ofendem, gera logo uma ofensa no coração, perguntando: ora, então todos são filhos de Deus? Em outras palavras, parece que essa mensagem ofende o coração dos cristãos, porque eles não querem que todos sejam filhos de Deus, porque há, de certo modo, um certo orgulho, um orgulho espiritual, até uma certa presunção de se ter crido no Evangelho, de ter recebido o Evangelho, no sentido de que diz: não, nós somos filhos de Deus, os outros não podem ser filhos de Deus. Alguns até vão argumentar dizendo: ora, se todos são filhos de Deus, qual é o sentido, então, de se pregar o Evangelho? E aí, então, que nós vamos compreender a verdade do novo nascimento, sobretudo à luz do que Paulo ensina nas suas epístolas. O texto que nós estudamos aqui há algumas semanas, de Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 7, quando Paulo explica que a questão da filiação não é uma questão de alguém nascer porque não era filho. Ele explica que é uma questão de o filho ter perdido a posição de filho de Deus em razão da sua queda. E porque o homem caiu, à semelhança do filho pródigo da parábola de Lucas 15, porque ele deixou a casa do pai no seu coração e na sua consciência, ele agora, embora filho, ele vive como um escravo, ele vive como que destituído. Paulo explica isso em Efésios capítulo 4, versículo 18, dizendo que os gentios vivem alheios à vida de Deus, não porque não a têm, mas porque por causa da ignorância em que vivem em seus corações. Então, partindo daquilo que já falamos, nós queremos hoje abordar 3 pontos importantes acerca desse tema do novo nascimento. O primeiro é a necessidade de ver e entrar no reino de Deus. A segunda é em que consiste o novo nascimento. E a terceira é como ocorre o novo nascimento. Ou seja, eu convido os irmãos a pensarem a seguinte proposição: se é um fato que todos os homens são filhos de Deus, porque foram gerados por Deus, porque Deus, ao criar o homem, lá no Éden, no princípio, Deus não somente ordenou que a terra produzisse, como ocorreu com os animais, Deus não somente ordenou que as águas produzissem, como ocorreu com os animais marinhos e os peixes, não somente Deus ordenou que as coisas, que a terra gerasse, ou as águas gerassem, ou o ar gerasse, mas Ele criou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida.